Aí, galera que se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões, agora com luzes do também sobre buzina, mas neste bloco vocês vão ver todas as inovações trazidas com a Lei 14.720, que entrará em vigor em abril de 2021, mas vocês já veem comigo que vai acontecer no ano 2021, especificamente no dia 14 de abril, com as inovações e, claro, com as questões da banca CESP, que irão pegar vocês no concurso público, aliás, que vocês pegaram as questões no concurso da próxima, no concurso da PRF. Então vamos lá, coloca aí nossa primeira questão na tela, ó. Durante a noite, em vias com iluminação pública, o condutor deverá manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa. Nos túneis que tenham iluminação pública, tanto à noite quanto de dia, o condutor deve manter os faróis do veículo apagados para evitar ofuscamento. A questão deve ser considerada o quê? Errada. Primeiro detalhe: durante a noite, em vias com iluminação, o condutor deverá manter acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa. Essa afirmação está correta. Nas vias providas de iluminação pública à noite, os faróis do veículo a ser utilizados devem apresentar luz baixa durante a noite nas vias providas de iluminação, porque quando as vias não forem providas de iluminação pública, então neste caso a luz a ser acionada deve ser a luz alta. Então cuidado com isso. Providas de iluminação, cuidado para não cair numa questão de prova nas vias desprovidas de iluminação pública, porque no caso de vias desprovidas de iluminação, luz alta deve ser acionada. Segunda questão aí, a primeira afirmação está correta. Agora, quanto à segunda, quanto à questão dos túneis, como fala aí, ó, nos túneis que tenham iluminação pública, tanto à noite quanto de dia, o condutor deve manter os faróis do veículo apagados para evitar o ofuscamento. Nos túneis nos túneis providos de iluminação, deve ser acionada a luz baixa do veículo. Só que a gente deve observar quanto às inovações trazidas pela Lei 14.071 sobre o acionamento da luz baixa do veículo. A primeira alteração aconteceu aí, ó, no inciso 1, que dizia o condutor manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa do lado esquerdo, ó, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e também nas rodovias. Essa primeira parte do inciso não bastante alteração, a alteração foi com relação às rodovias. Vejam como ficou agora. Diz o seguinte, ó, o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Luz baixa deve ser acionada. A linha A, à noite, então à noite deve ser acionado durante o período noturno. E a linha B, mesmo durante o dia nos túneis sob chuva, né, nos túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Aquela linha que tratava de pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração foi revogado pela Lei 14.071. Não existe mais. Tudo sobre chuva forte ou chuva, neblina ou cerração veio para a luz baixa. Porque quando se falava de pelo menos as luzes de posição, muitos motoristas entendiam que, inclusive, a luz alta poderia ser acionada. Errado. Então, o próprio código foi alterado agora, obrigando que a luz a ser acionada seja a luz baixa durante a noite, normalmente, durante a noite, e também durante o dia nos túneis, chuva, neblina ou cerração. A luz a ser acionada agora é a luz baixa. Anteriormente, o código falava em pelo menos as luzes de posição. Agora é luz baixa. E também agora aqui, ó, o que dizia no parágrafo único, antes da lei 14.071, dizia: os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados, ou seja, os ciclomotores, as motonetas e as motocicletas, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e também durante a noite. Aí havia uma controvérsia acerca do artigo 244 e do artigo 250, porque lá no artigo 244 dizia: conduzir motocicleta, motonete e ciclomotor com os faróis apagados era infração gravíssima. E no artigo 250 dizia: conduzir ciclomotores sem utilizar a luz baixa era infração de natureza média. Eram comportamentos completamente distintos.
Apesar disso, o Denatran entendia que se aplicava o artigo 250 por ser mais específico, tem nada de mais específico. Uma coisa era você conduzir uma motocicleta, um veículo qualquer, com os faróis apagados, ou seja, sem iluminação nenhuma. Outra é você conduzir o veículo sem estar especificamente com a luz baixa acionada, que era a infração do artigo 250. Bem, para acabar com essa celeuma, veio o parágrafo 1º do artigo 14, aliás, com a alteração trazida pela Lei 14.071, que agora diz o seguinte, ó: os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas próprias ou pistas a eles destinadas, ou seja, foi mais completo o parágrafo 1º do que dizia anteriormente, só se falava de faixa, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, esses veículos agora não poderão, por exemplo, transitar com a luz de posição acionada. Porque antigamente, se uma motocicleta transitasse com a luz de posição, jamais motocicleta não tem luz de posição como equipamento obrigatório. Bem, uma coisa é não ser obrigado, outra coisa é ela vir de fábrica com essa luz de posição. Eu conheço várias motocicletas, meu amigo, com luz de posição. Antigamente, transitar com luz de posição acionada da motocicleta não era considerado infração de trânsito, porque os faróis não estavam apagados. Agora, a partir da Lei 14.071, não só os faróis devem estar acionados, como especificamente a luz baixa deve ser acionada das motocicletas, das motonetas e também dos ciclomotores. É o que está previsto aí no parágrafo 1º, trazido pela Lei 14.071, uma inovação. Antes só falava de ciclos motorizados. Um outro detalhe também, que quando se fala de ciclos motorizados, não se restringia apenas às motocicletas, motonetas e ciclomotores, porque um triciclo motorizado é também um ciclo motorizado. Um quadriciclo motorizado também é um ciclo motorizado. Agora, a partir da Lei 14.071, a partir da sua entrada em vigor, os quadriciclos e triciclos motorizados não estão mais obrigados a acionar a luz baixa numa pista de rolamento. Então, cuidado na questão de prova. Aqueles triciclos que o pessoal conduz com capacete, que no caso que exige inclusive carteira de habilitação na categoria A, que veículos de 2 ou 3 rodas é categoria A de habilitação, eles não precisam circular nas vias públicas com a luz baixa acionada. Apenas o código trouxe com essa nova alteração, apenas as motocicletas, as motonetas e também os ciclomotores. Triciclos estão fora dessa obrigação. Não sei se foi por esquecimento, por falta de atenção, porque quanto a isso, a norma anterior era mais completa ao falar apenas em ciclos motorizados. Porque quando eu falo de ciclo motorizado, é qualquer ciclo que seja movido a propulsão automotor, ou seja, que seja veículo motorizado, ou a propulsão elétrica, ou também movido a combustão interna. A partir de agora, somente motocicletas, motonetas e ciclomotores. E o parágrafo 2º diz: veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, quando o veículo não tiver essa luz de rodagem, são as luzes de LED, que já vem agora com os veículos mais modernos, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples. Somente nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, vem aqui na lousa comigo, é preciso entender o que é uma via de pista simples. Porque é o seguinte, ó, se uma rodovia ela é de pista dupla, ela roda, funciona mais ou menos assim. Essas duas faixas aqui são nesse sentido, e essas outras duas faixas são nesse sentido. Geralmente aqui, ó, elas são divididas por vegetação. Geralmente acontece isso, ou por alguma barreira de concreto, mas aqui não é uma pista simples. Aqui são pistas duplas, numa via pública. Neste caso aqui, não há necessidade de acionar agora a luz baixa dos faróis dos veículos automotores. Não há necessidade. Só há necessidade de acionar o farol do veículo, como diz aí, só há necessidade de acionar o farol no caso de pista simples. No caso de pista simples, como vocês podem observar aqui, não é nem nesse sentido, há uma inversão de sentidos aqui.
Nesse caso, é pista simples e outra coisa tem que estar no perímetro urbano. Tem que estar no perímetro urbano. Então, se tiver no perímetro urbano e a pista for considerada simples, então, neste caso, tem que acionar o farol do veículo, tem que acionar a luz. E outra coisa, quando se fala aí, os faróis, cadê os faróis do veículo? E outra coisa, farol do veículo, né? Somente se tiver na via urbana. E como eu falei para vocês agora, não obrigatoriamente deve ser a luz baixa, pode ser a luz de posição também. Porque o código, o parágrafo 2º inseriu, exigiu apenas que fosse acionado o farol. Então, quando se fala de farol, não está se falando obrigatoriamente da luz baixa. Observe o que diz no trecho do parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, ou seja, quando não tiver uma iluminação própria de rodagem diurna, geralmente utilizada através do sistema de iluminação LED, deverão manter acesos acesos faróis. Com qual iluminação? Bem, como o código não especificou qual a luz, pode ser a luz baixa, mas pode ser também a luz de posição. Nas rodovias de pista simples, Jean, não pode ser a luz alta não? Não, porque é infração utilizar luz alta em vias iluminadas. Luz alta em via iluminada é infração de natureza leve, não pode. Deixar de utilizar luz alta quando a via não é iluminada, não tem infração. Cuidado com isso que eu falei agora, hein? Deixar de utilizar luz alta, a via não é iluminada. Se a via não é iluminada, o motorista tem que acionar o quê? A luz alta. Tem infração para isso? Para quando ele não acionar? Não, não tem infração. Mas tem infração de natureza leve para quando todo veículo que aciona a luz alta em vias iluminadas. Então, luz alta aí não se aplica. Mas nada impede que seja uma luz de posição ou seja uma luz baixa. No caso, parágrafo 2º, numa pista simples de uma rodovia federal, estadual ou municipal. Beleza? De pista simples. E outra, que esteja em perímetros urbanos. É o que diz o parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, quando é que será obrigatória a utilização do farol nas rodovias? Quando a rodovia estiver fora do perímetro urbano e ela for de pista dupla, beleza? Portanto, questão considerada falsa, essa questão aqui, questão considerada errada. Vamos a mais uma questão. O condutor deve manter acesas à noite as luzes de posição e o pisca-alerta quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e também para carga ou descarga de mercadorias. Essa é uma norma que poucos na prática têm conhecimento, que é a de que o condutor do veículo que venha circulando durante a noite, saia durante a noite. O condutor vem dirigindo seu veículo durante a noite, para seu veículo, e essa parada é estrito sensu, não é uma mera interrupção de marcha, para que haja um embarque ou desembarque de passageiros, ou também estaciona seu veículo para uma operação de carga e descarga de mercadorias. Nesses dois momentos, em qualquer um desses dois momentos, o condutor deve deixar de acionar a luz que vinha sendo acionada até então, que é a luz baixa. Durante a noite, a luz a ser acionada é a luz baixa para regular, controlar a luz do veículo e colocá-la na luz de posição. E isso é o que está previsto lá no inciso 7. Veja o que diz no inciso 7 do artigo 40. Vejam só. O condutor manterá, obrigatoriamente, manterá no imperativo, acesas à noite, durante a noite, não durante o dia, as luzes de posição. Então, aqui há uma imposição para que especificamente uma luz seja acionada. Quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros, essa aqui é a parada mesmo, é a parada estrito sensu, e também carga e descarga de mercadorias. Lembrando que essa última operação aqui, é considerada o quê? Estacionamento. Jean, então quer dizer que mesmo eu não já vou estar com a luz baixa acionada? Se eu vou estar com a luz baixa acionada e eu paro o veículo, não há necessidade. Porque sempre que eu aciono a luz baixa, eu aciono a luz de posição? Não, Nanina, não. Porque senão o código falava de pelo menos as luzes de posição, como falava anteriormente nos casos de chuva forte, neblina ou cerração, na norma que foi revogada, no dispositivo que foi revogado pela Lei 14.071, quando ele fala especificamente aquela luz, ele não está se tratando do acionamento da lâmpada. Ele quer saber do foco, do feixe de luz emitido pelo veículo no momento em que ele está
parado efetuando uma operação de embarque e desembarque de passageiros. O propósito do legislador, que claro foi auxiliado por câmaras temáticas, é que os demais condutores de veículos automotores e os demais usuários das vias terrestres em geral, aí inclusive os pedestres, tenham conhecimento de que durante a noite um determinado veículo esteja parado, ou seja, esteja em velocidade zero e realizando uma operação no caso, que exige uma certa atenção por parte dos demais usuários, que é o embarque e desembarque de passageiros naquele local. Até porque determinadas cautelas devem ser tomadas com relação aos demais usuários da via, principalmente ciclistas e também condutores de outros veículos automotores. Por essa razão é que o legislador disse: quando, durante a noite, o motorista for parar o seu veículo para efetuar o embarque e desembarque de passageiros, ele deixe de acionar a luz baixa, ou seja, ele comunique aos demais condutores de veículos automotores que seu veículo irá interromper sua marcha, irá realizar uma operação de embarque e desembarque de passageiros, ou seja, tem um propósito de sinalizar aos demais usuários da via pública sobre essa manobra, sobre essa operação que está acontecendo na pista de rolamento. Um outro detalhe também é que neste caso de carga e descarga de mercadoria, que é considerado estacionamento, isso faz com que o elaborador de questão de prova possa criar uma questão que vá ferrar muita gente. Porque é possível que numa questão de prova, o elaborador cobra o seguinte: é possível que durante a noite, ou durante uma operação de estacionamento, em uma determinada operação de estacionamento, o condutor seja obrigado a acionar a luz de posição do veículo. Muita gente vai marcar que não, meu amigo, que a questão vai ser considerada falsa. Em uma determinada operação de estacionamento. Em um determinado estacionamento, quando todo veículo é obrigado a acionar a luz de posição. Muita gente vai marcar errada. Só que vai errar a questão, porque uma determinada situação é essa aí. Carga e descarga de mercadoria é considerada estacionamento, e se essa operação de carga e descarga acontecer à noite, numa via pública, a luz a ser acionada do veículo é luz de posição, para justamente sinalizar aos demais usuários da via sobre essa operação que está acontecendo na própria pista, beleza? Portanto, voltando aqui à questão, ó, o condutor deve manter acesas à noite as luzes de posição e o pisca-alerta quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros, questão errada, porque não há necessidade do acionamento do pisca-alerta. Só há necessidade, imposição jurídica, quanto ao acionamento da luz de posição. Questão, portanto, considerada errada. Vamos a mais uma questão. Fala de acordo com o dispositivo pertinente do CTB. O pisca-alerta pode ser usado em imobilizações, em situações de emergência ou para indicar o trânsito lento em trechos de rodovias localizados em região montanhosa ou em área com neblina ou cerração. Tem esse propósito o acionamento da luz de posição, aliás, do pisca-alerta? Está tudo aí nesses 5, ó. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações, primeira situação. Quais são as hipóteses de imobilização? Parada, estacionamento e interrupção de marcha. Parada, estacionamento e interrupção de marcha. E o que é interrupção de marcha? Eu parar o veículo, colocar o veículo em velocidade zero em razão de uma circunstância do tráfego, como, por exemplo, o próprio engarrafamento. Então, imobilizações, situações de emergência, ou também quando a regulamentação da via assim o determinar uma placa de estacionamento rotativo temporário, em que prevê autoriza o estacionamento por um determinado tempo com o pisca-alerta acionado. Havendo a regulamentação da via, havendo uma placa de regulamentação, então, no caso, determinando o uso desse tipo de luz, então o condutor do veículo tem que acionar. Mas o mais importante são os dois anteriores: imobilizações, parada, estacionamento, interrupção de marcha, situação de emergência e também quando a regulamentação da via assim o determinar. É melhor vir aqui na lousa para a gente sintetizar tudo isso aí, memorizar tudo isso aí, né? Quais são os casos em que tem que se acionar o pisca-alerta? Quando é que tem que se acionar o pisca-alerta na pista de rolamento? Quais são os casos? É o seguinte, ó. Primeiro caso que tem que acionar, primeiro vai ser no caso de estacionamento. Estacionamento, parada, estacionamento, parada
interrupção de marcha, emergência ou regulamentação. Então, estacionamento, parada, interrupção de marcha nos casos de emergência e também no caso de regulamentação da via. Nestes 5 casos, exige a necessidade do acionamento do pisca-alerta. Agora, por que estacionamento? Já não tem estacionamento, nem parada, nem interrupção, porque esses 3 casos aqui, galera, esses 3 casos aqui são considerados casos de quê? São considerados casos de imobilização. Esses 3 casos aqui, ó, são as imobilizações. Estacionamento, parada e a imobilização está lá no inciso 5, como vocês viram comigo. Em imobilizações e situações de emergência, também quando a regulamentação da via assim o determinar. Portanto, a questão aqui foi considerada o quê? Errada. Ou para indicar o trânsito lento não se enquadra como imobilização, nem situação de emergência, beleza? Nem regulamentação da via. Portanto, a questão deve ser considerada errada. Mais uma questão, diz a troca de luz baixa por luz alta de forma intermitente pode ser usada para advertir de eventuais riscos à segurança. Os condutores de veículos que circulam em sentido contrário, tá certíssimo? Está em consonância lá no artigo 251, que trata das infrações, que é onde tem de forma mais completa os casos em que você pode acionar luz alta e baixa de forma intermitente. Como vocês podem ler aí comigo, ao utilizar as luzes do veículo, inciso 2, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Esse exceto são justamente os casos em que é permitido o acionamento da luz alta e baixa. A linha A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Ou seja, a indicação do propósito de ultrapassar deve, via de regra, ser feita pelo acionamento da luz alta e baixa de forma intermitente. Lembrando que fora das áreas urbanas, essa indicação desse propósito pode ser feita também através de buzina. A linha B, em imobilizações ou situações de emergência, com uma advertência utilizando também o pisca-alerta, pode ser utilizado também. E a linha C, quando a sinalização da regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta, também pode utilizar a luz alta e baixa de forma intermitente. Então, autorizando o uso do pisca-alerta, pode também o condutor se valer da luz alta e baixa de forma intermitente, seja através de uma situação de emergência ou também seja através de uma regulamentação da via. E também a curtos intervalos para indicar o propósito de ultrapassar um condutor. É infração de natureza média, galera, para memorizar as infrações com luzes, lembrem sempre, infração com luz, infração de natureza média, certo? Para tentar memorizar, ajudar na memorização, infração com luzes, infração de natureza média. Por essa razão, a questão deve ser considerada verdadeira. Mais uma questão aqui, ó. Diz: os condutores de veículos de transporte coletivo que trafegam em faixa exclusiva estão dispensados de utilizar o farol de luz baixa durante o dia. Isso aí, como já falei para vocês neste bloco, sofreu uma alteração pela Lei 14.071, que agora diz o seguinte, ó, no parágrafo 1º aqui em cima. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar este farol de luz baixa durante o dia e também durante a noite. Portanto, essa questão deve ser considerada o quê? Errada. E por que errada? Porque diz que os condutores de transporte coletivo que trafegam em faixa exclusiva estão dispensados. E não estão dispensados, eles são obrigados. Questão errada. Mais uma questão. Conduzir motocicleta com os faróis apagados é conduta passiva de punição com suspensão do direito de dirigir e multa pelo cometimento da infração gravíssima. Galera, essa questão ela era considerada verdadeira porque era infração de natureza gravíssima, estava prevista no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro e lá havia a previsão da penalidade de multa e também da suspensão do direito de dirigir. No entanto, agora, essa conduta de conduzir a motocicleta com os faróis apagados, ela primeiro deixou de ser essa conduta específica, não é mais conduzir com os faróis apagados, e sim sem acionar a luz baixa.
sem acionar a luz baixa e passou a ser infração de natureza média, todas elas, todos os ciclos motorizados, motocicleta, motonete, ciclomotores, como vocês podem ver agora no artigo 250, que agora ficou assim, ó. Quando o veículo estiver em movimento, inciso 1, deixar de manter acesa a luz baixa, a linha D, de dia, nos casos de motocicletas, motonetas e ciclomotores, a infração é média com apenas a pena de multa. Deixou de ter a suspensão do direito de dirigir. O artigo 244, o inciso do artigo 244, que tratava sobre a condução de motocicleta com os faróis apagados, ele foi revogado pela Lei 14.071, não existe mais. Agora, a conduta sobre faróis de motocicletas, motonetas e ciclomotores ficaram todas concentradas no artigo 250. Não existe agora mais infração, aliás, não existe, como nem existia, a incidência, a exigência quanto aos triciclos e também quanto aos quadriciclos. Na verdade, existia porque se falava de ciclos motorizados. Não se fala mais de ciclos motorizados. Foi especificado o veículo motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar a luz baixa, sem acionar a luz baixa durante o dia, infração de natureza média. Acaba sendo durante a noite também, só que durante a noite é para todos os veículos, certo? É infração de natureza média. E mais uma questão, vamos tratar sobre buzina também, que é um microassunto. A gente vai resolver aqui. Vejam só essa questão, que diz em horário diurno, um motorista teve que guiar o seu veículo em um longo trecho sob neblina. Nessa situação, aliás, é sobre luz também, mesmo considerando tratar-se de horário diurno, que o motorista mantivesse as luzes de posição, direção, lanternas acesas. Vamos ler novamente. Em horário diurno, o motorista teve que guiar seu veículo em um longo trecho sob neblina. Nessa situação, embora não seja obrigatório, era recomendável, mesmo considerando tratar-se de horário diurno, que o motorista mantivesse as luzes de direção, ou seja, as lanternas acesas. É o seguinte, como eu falei para vocês, sob chuva forte, neblina ou cerração, o inciso que falava de pelo menos as luzes de posição, ele foi revogado. Não há mais a previsão do dispositivo que tratava sobre pelo menos as luzes de posição quando o veículo fosse conduzido sob chuva forte, neblina ou cerração. Foi revogado agora pela Lei 14.071. Tudo agora, sob chuva, foi para o artigo 250, inciso 1, que diz o seguinte, ó, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa, a linha B, de dia, nos túneis, sob chuva, neblina ou cerração. Infração de natureza média. Qual é a luz a partir de então? Deixou de ter a previsão, de ser a previsão, pelo menos as luzes de posição, ou seja, as luzes de posição não valem mais. O que vale é a luz baixa, obrigatoriamente, especificamente a luz baixa, em túnel, durante o dia, mesmo durante o dia. Em chuva, neblina ou cerração, a luz baixa é para ser acionada. Portanto, questão deve ser considerada errada e a gente fecha aqui o nosso bloco sobre luzes e resolvam aí nossas questões de concursos públicos da CESP-UNB, SEBRASP. Um abraço a todos e até a próxima.